ZYU 202, Rádio Conselheiro FM, operando em 87,7 MHz. Conselheiro Paulino, Nova Friburgo, Rio de Janeiro. O programa a seguir é uma produção independente e de inteira responsabilidade dos seus produtores. Olá, boa tarde, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos e você está comigo, Suri Maurer, em mais uma edição do programa Opinião Pública e juntamente com o professor Jorge Carvalho, a raposa felpuda da política friburguense e operação técnica de José Augusto. Apresentaremos informações, análises e propostas para os temas de utilidade pública que realmente interessam e por vezes afligem a comunidade friburguense, especialmente aquela que se faz presente no pujante, mas sofrido e maltratado distrito de Conselheiro Paulino. Aqui tem opinião e é pública. Informações, análises, propostas. Está começando o programa Opinião Pública. E nesta 21ª edição, destacaremos a gestão pública municipal no que compete ao Poder Executivo. Na edição da semana passada, tivemos a oportunidade de conversar com o vereador Sérgio Loubach, que nos trouxe informações privilegiadas, precisas e inéditas acerca das pretensões e do programa de governo do governador eleito, ex-juiz federal Wilson Witzel, com ênfase para a região serrana, especialmente para Nova Friburgo. Nesta edição, também entendendo que as informações aqui apresentadas são de utilidade pública, estaremos conversando com um integrante da equipe do Poder Executivo, que já esteve, inclusive, ocupando uma cadeira no Poder Legislativo Municipal. Neste momento se encontra na honrosa condição de suplente, mas que integra temporariamente o primeiro escalão do Poder Executivo Municipal. E desta forma nos apresentará informações bastante interessantes, oportunas, sobretudo a você, cidadão eleitor, que é quem paga toda esta conta. Portanto, vale acompanhar atentamente nesta reta final do ano, onde normalmente se fazem as avaliações do decorrer do ano e já se traçam expectativas e perspectivas para o próximo ano. Portanto, teremos esta oportunidade mais uma vez no programa Opinião Pública, ressaltando que sempre debatemos, analisamos e discutimos a gestão pública e jamais as pessoas. O nosso entendimento é que o que cabe realmente é esta análise, até porque assim nos permite a Constituição Federal e o sistema democrático, é justamente do programa de governo, da atuação, da ação ou falta de todas essas prerrogativas que são absolutamente indispensáveis em qualquer poder executivo. E jamais nos deteremos ou nos debruçaremos acerca da vida particular de qualquer destes agentes públicos, e que assim fique muito bem entendido, até porque aqui temos opinião e é pública. E como você está se acostumando,
iniciamos o programa Opinião Pública com a nossa aguardada e imperdível Resenha Livre, que também é protagonizada pelo nobre amigo e ilustre e tranquilo e aliviado torcedor vascaíno, ao qual me junto também nesta condição de tranquilidade, professor Jorge Luiz Ribeiro de Carvalho. Boa tarde, seja muitíssimo bem-vindo, ilustre companheiro. Boa tarde, Zuri, boa tarde, Gutinho, boa tarde a nossa imensa legião de ouvintes espalhados aqui nesse sofrido abandonado e em via de buscar a sua emancipação, que é Conselheiro Paulino. É um prazer estar de volta aqui. Eu não sei, Zuri, se é aliviado não, porque o jogo terminou lá em Fortaleza, mas a vergonha, a tristeza, a forma de analisar o futebol, e acredito que você também, porque são dois gigantes do futebol brasileiro, tanto Fluminense como Vasco da Gama, não são clubes para ficar atrás de Chapecoense, Bahia, Ceará, esse tipo de coisa que só dá para refletir a incompetência dessas pessoas que dirigem essas verdadeiras nações. A quantidade de torcedores do Vasco é muito maior que os habitantes de diversos países. É verdade. Não é verdade? O Fluminense é a mesma coisa. É verdade. Aí você tem à frente de dois gigantes, uns incompetentes, uns ratos, desculpa o termo, mas são ratos. São pessoas que só pensam neles, não pensam na nação, nas nações que representam essas duas bandeiras e passar essa vergonha que passou. Sinceramente, não dá para ficar satisfeito nem aliviado, porque o futuro é sombrio. O futuro não é promissor para essas duas instituições. E digo mesmo até para o Botafogo, que se livrou aí no final com 6 vitórias merecidas e tecnicamente apresentou um nível de futebol, mas qual é a perspectiva disso? O que se espera dos clubes de futebol do Rio de Janeiro, com exceção do Flamengo, que eu até vou passar um dado aqui para você, que também não tem nada a comemorar, não. O Flamengo não disputou para cair, mas pelo que gastou de dinheiro era para disputar para ser campeão. Não é? O orçamento financeiro do Flamengo para o ano de 2019, Zuri, é de 860 milhões de reais. Ou seja, 30% a mais do que o orçamento do município de Nova Friburgo para o mesmo período. Inacreditável futebol clube. Então, veja bem, o novo presidente do Flamengo a ser eleito no próximo sábado vai manusear um montante maior, 30% a mais do que o prefeito Renato Bravo vai manusear aqui em Friburgo para gerenciar um município de 1.000 quilômetros quadrados, aproximadamente, e 200 mil habitantes também aproximadamente. O Flamengo vai ter 30% a mais de recursos. Então não tem que comemorar, não. Tem que botar a cabeça no lugar e ver que negócio é esse, que futebol é esse, onde esse esporte está levando esses clubes. O Flamengo ganhou o quê? Não disputou para cair, mas ganhou o quê? Comemorou o quê? Levantou que taça. Então não está bom também, não, porque o dinheiro está lá. Gastou 40 milhões, né, para comprar o passe de um Vitinho. 10 milhões de dólares. Né? Maior compra. Vitinho, é isso? O clube de regatas do Flamengo se constituindo na sua maior transação. Exatamente. De todos os anos. Quase que ele fez um gol esse ano, né? Né? Para a tristeza de Zico, Júnior e outros. Exatamente. Dida e outros mais antigos, né? Moacir e tantos outros. Então, o Flamengo tem que comemorar. Se o Flamengo não tem nada a comemorar também, tem que ficar preocupado o que se faz com esse dinheiro. Pagar o salário de R$1 milhão para um goleiro e o goleiro fazendo pirraça que não quer jogar. Então, esse é o futebol do Rio de Janeiro. Esse é o futebol que nós temos aí. É o futebol
decadente. É um futebol em que Filipão é o campeão brasileiro depois do 7-1, ficando 20 e tantas partidas invictos. 21 partidas. Não é? Então você tem esperança no futebol brasileiro? Eu não tenho. Sinceramente não tenho. Então para começar a resenha é isso aí. Isso, professor, concordo plenamente com o seu relato. E no que se refere ao Fluminense Futebol Clube, entendo que teve um sofrimento maior ainda, porque o jogo contra o América Mineiro foi extremamente cruel e imprevisível. Teve pênalti sendo defendido pelo goleiro do Fluminense, Júlio Sobrenatural de Almeida Tuora. Exatamente. Teve bola sendo tirada em cima da linha pelo possante zagueiro Gum, que é muito determinado, muito comprometido, mas tecnicamente é sofrível. Enfim, houve de tudo, quase a possibilidade de o América também abrir o marcador, e aí o Fluminense, depois de 802 minutos sem marcar um gol, por incrível que pareça, mais de 8 jogos, ficando um mês, exatamente um mês de novembro inteiro, sem marcar um tento, como diziam os antigos, conseguiu fazê-lo por um jogador que vai disputar todas as competições do ano que vem pelo Corinthians, Esporte Clube Corinthians Paulista. Então, é uma situação extremamente sofrível, trágica, lamentável, e mostra a decadência, professor, do futebol carioca. Você tem razão nos seus comentários. Se há algum clube que tem que comemorar, é o Botafogo de Futebol e Regatas, que foi campeão carioca, que vale pouco, mas conseguiu se sagrar vencedor. Daqui a 20 anos ninguém vai lembrar como foi o campeonato, só vai registrar que ele foi campeão. Esse ano que vem já não se lembra muito com clareza, mas foi o único clube que ergueu uma taça e levantou um título. Os demais só tem motivo para repensar, para analisar, como o próprio Flamengo, que agora no dia 8 de dezembro tem as suas eleições, que estão transcorrendo num ambiente muito tenso, de acusações, de falsas afirmações, de calúnias, de ofensas físicas e morais. Então, realmente, professor, é lastimável, é absolutamente sofrível essa realidade. E pensar que os clubes de futebol do Rio de Janeiro, especialmente da capital, logicamente, sempre foram referência, tendo títulos expressivos a nível nacional, a nível mundial, sendo celeiros de craques. Hoje isso acabou. Hoje a realidade é outra. E mesmo o possante Luiz Felipe Scolari, tendo sido protagonista daquele vexame contra a Alemanha, quando perdeu por 7-1, e você foi testemunho ocular, é verdade, ressuscita das cinzas, é o famoso Projeto Fênix. E aí, com o elenco em que lhe permite ter 2 ou 3 times de igual qualidade, com recursos e abundância, com uma estrutura absolutamente fantástica, me parece que... É o time da tia Leila. Exatamente. Se fosse técnica, da Crefisa, o Palmeiras também seria campeão, porque as condições são extremamente favoráveis. E a continuar assim, o Palmeiras vai continuar prevalecendo nessas competições, eu não tenho dúvida disso. Aí você observa, analisa os próprios demais clubes paulistas, o Corinthians também lutou para não cair, né? O São Paulo, no final, teve partidas ridículas. Liderou o Campeonato Brasileiro durante 8 rodadas. Exatamente. E conseguiu se classificar para a pré-Libertadores, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. O Santos também não foi lá grandes coisas. Então, o destaque é o Palmeiras, são os clubes do Sul, o Internacional, que veio da Série B e veio com vontade. Exatamente. Né? O Grêmio, e só, é o que você tem. Mas é mais do mesmo, você não vê novidades no futebol brasileiro, você não vê treinadores que apresentam um sistema de jogo diferente, você não vê jogadores criativos. O próprio time do Palmeiras joga um futebol previsível. Extremamente previsível. É que os outros são incompetentes. Medíocres. Medíocres, é a melhor palavra.
E a mediocridade do futebol, da política, está morando no Rio de Janeiro e não quer ir embora. Da segurança, não é? É verdade. A mediocridade gostou das praias fluminenses. Exatamente. E está aí representada nessa gente, esse tipo de gente. Exatamente. Esse tipo de gente que tem aí. Ou o Vasco da Gama, vou falar aqui como vascaíno, ou o Vasco da Gama repensa a sua forma de administrar o clube, os seus poderes sejam revistos, ou vai se transformar numa portuguesa de desportos, não demora muito. Porque você veja o seguinte, ano passado o Vasco terminou em 5º lugar no Campeonato Brasileiro, na pré-Libertadores, o presidente, o nefasto Eurico Ângelo de Oliveira Miranda perde a eleição, e o que ele faz? Ele desfaz do clube, do time, ele desmonta o time, porque o presidente não era ele. Então ele nunca foi Vasco, ele é ele. Não é? O que ele tinha que fazer? Bom, perdi, mas o clube continuou não. Ele vendeu o Anderson Martins, ele liberou o Anderson Martins, o Madison, né? o Matheus Vital, o Nenê. Quer dizer, a espinha dorsal do time ele mandou embora. Depois veio esse incompetente desse Campelo, que é outro vagabundo, só falando assim, desculpe o termo, mas é outro vagabundo, traiu o companheiro de chapa dele, que era o Júlio Brandt, para se unir a Eurico Miranda para fazer essa lambança que fez aí. E pega e vende o promissor jogador Paulinho. Exatamente. Não é? Abriu mão do Evander. Quer dizer, esses caras eles precisam, tem que ser preso, tem que ter operação Lava Jato no Vasco. Tem que ter. Precisa alguém lá no Conselho Deliberativo que faça o papel de Sérgio Moro e faça uma devassa naquilo lá. Porque não é possível. Agora já pegaram o Pikachu, que não é grande coisa, mas foi o melhor jogador do Vasco esse ano, entregaram na mão do Carlos Leite, que é o empresário. Exatamente. Quer dizer, daqui a pouco o cara vende ele para algum lugar aí e fica com dinheiro, porque o Vasco deve a ele. Quer dizer, quadrilha. Futebol tá... Formação de quadrilha. Desculpa o desabafo, mas nada... Mas essa realidade... Se dizer aliviado, a gente até... Em parte, mas extremamente preocupado pelo futuro sombrio que está aí. Aliviado é porque continuaremos aí disputando a primeira divisão do... E lutando para não cair novamente. Do Campeonato Brasileiro de Futebol, mas a missão continuará sendo essa. Infelizmente. Não ser rebaixado. Não há qualquer pretensão desses torcedores em aspirar pela conquista de título, quiçá em vaga na competição de maior expressão na América Latina, que é a Taça Libertadores da América. Aqui, essa é a minha opinião, que é pública, tá? Se alguém se sentir prejudicado, aí se quiser mandar cópia aí para as pessoas que eu citei, pode mandar também, porque isso aqui é desabafo. E eu tô lá todo mês, eu pago, tá? Sou sócio do clube, não deixa eu ajudar. Eu não só critico, não. Tá? Eu não só critico, não, eu colaboro também. Boto dinheiro na mão desses vagabundos aí. Pois é, professor, então tínhamos que fazer esse registro, essa avaliação, até porque a temporada de futebol no país se encerrou oficialmente no domingo passado e mostrou uma realidade. Para aqueles que entendem um pouco melhor os bastidores do futebol, conhecem um pouco mais das estratégias, das manobras, das posturas, tem que ter esse espírito crítico. É lógico que a rivalidade ela é muito interessante, saudável, ela faz parte do futebol, se não for a essência do futebol. Essa rivalidade, essa troca de farpas, essa zoação acerca do famoso e interminável cheirinho faz parte, né? As memes na internet são muito criativas, né? Outro dia mesmo você me remetia a uma que tratava de uma peça de teatro. Exatamente, cheia de nariz. Onde as pessoas estavam fantasiadas com formato de nariz. Sensacional aquilo, sensacional. Muito bom, professor. Fica aí a nossa preocupação, a nossa análise e a nossa expectativa para a próxima temporada, né?
para a primeira competição, que são os campeonatos estaduais, que tem por finalidade, sobretudo, demitir técnicos, machucar jogadores e, vez por outra, acirrar um pouco mais as rivalidades. Mas não passa disso. Agora, já houve época que os campeonatos estaduais eram as principais competições do futebol brasileiro. Exatamente. Agora, olha só, eu vejo lá no noticiário esportivo, a mídia toda diz que a diretoria do Vasco está satisfeita com o Alberto Valentim. Aí você vê a mediocridade, dos dirigentes. Está compatível com Aquele rapaz é uma figura extremamente ridícula à beira do campo. Com aquelas calcinhas dele apertadas, já viu? Calcinha apertada é ótimo, né? Naquela época significava outra coisa. Antigamente, quando o sujeito era bem qualificado, o sujeito falava assim, fulano é um calça frouxa. Lembra disso? Lembro. Bem qualificado é ótimo. Tinha isso, professor. Agora tem lá, rapaz, aquela figura saltitante na beira do campo, com aquelas calcinhas justas. É que eu não tenho nada contra isso não, mas é tudo menos treinador de futebol. Exatamente. Professor, vamos seguir a pauta, porque realmente é um assunto apaixonante que nós nos identificamos bastante. E aí, professor, você citou aí que a mediocridade e a corrupção se instalou, fixou residência aqui no estado do Rio de Janeiro. E não quer ir embora. E por conta disso tivemos aí, na última semana, a prisão do governador de estado, porque assim continua com esse status. Com essa alcunha. Luiz Fernando Pezão, que foi devidamente convidado a se dirigir para a delegacia da Polícia Federal às 6 horas da manhã, quando foi visitado pelas equipes da Polícia Federal. E o que chama a atenção, professor, diante desse cenário, que está sendo hoje, exatamente hoje, quarta-feira, dia 5 de dezembro, começando a ser definido na Alerj pelo impeachment dele, mas o estado do Rio de Janeiro, professor, e aí a sua avaliação é corroborada, que é um termo ótimo, tem se destacado pela prisão de ex-governadores. 4. Pois é. Aqui, professor, cite-os. Nos últimos 20 anos. Nos últimos 20 anos. Garotinho, Rosinha, Sérgio Cabral continua devidamente grampeado e condenado a 200 anos já de prisão, que se cumprir um sexto da pena, ele pode sair, ou seja, seriam aí em 30 e poucos anos. Exato. Pelo menos 30 e poucos anos ele fica preso. E agora o Pezão, nesse esquema todo aí, desvendado por essa investigação, que deveria também cair sobre os clubes de futebol do Rio, né? Já que a limpeza geral que se faça. A gente tem muito a lamentar, porque o Estado tomou um caminho que, sinceramente, envergonha a todos, né? Envergonha, porque você não espera. E são pessoas que... Aí, vamos reportar a situação aqui de Friburgo. Pô, então o Demerval levou a culpa naquele negócio ali, os caras tentaram esconder que era só ele, ou que era ele ou que não era, mas o cara tá solto aí, os outros são presos. Como é que é? Afastaram um prefeito para botar o presidente da Câmara num esquema aí, que a maioria dos envolvidos no esquema, a maioria dos envolvidos naquela saída do Demerval estão presos. A maioria. Um dia eu ainda vou contar isso. É porque eu não posso ainda. Mas isso está no seu livro? Não está. Não está porque ainda faltam 2 ou 3 detalhes para que você possa se garantir naquilo, entendeu? Sim, a gente não pode contar por ouvir dizer. A questão do livro é extremamente preocupante por isso. Agora, chega numa fase do que a gente está escrevendo, que eu preciso ter muita segurança para não criar constrangimento, nem para a editora, nem para a professora Márcia, que é a minha orientadora, e nem para mim, que sou autor. Logicamente. Né? Então a gente tem que ter um cuidado muito grande em relação a isso. Mas é extremamente lamentável, Zuri, o que
o que nós estamos assistindo, porque não é só isso, você veja bem, são 4 ex-governadores, um governador e 3 outros ex-governadores, 2 presidentes da Assembleia, o atual presidente da Assembleia, o ex-presidente, exatamente, o líder de governo, membros do TCE. Isso que eu ia falar. Ontem eu recebi um processo do Tribunal de Contas do Estado, julgado por essa quadrilha que está presa, do qual eu tenho que fazer a defesa. Dos 7 conselheiros do Tribunal de Contas, se eu não me engano, 6 estão presos. Só uma moça não foi presa. Exatamente, uma senhora não foi presa. Não foi detida. Os outros 6 estão presos. O processo meu lá de 97, quando eu era presidente da Câmara. Eu tenho que me defender. Eu acho até lamentável o Poder Judiciário cobrar isso da gente. Porque, pô, eu estou solto aqui tocando minha vida. Eu passei por lá, fiz, aconteci, acertei e errei, como todo mundo. Agora os caras estão presos, pô. Os caras estão presos, Yuri. E vem processo que eles julgaram andando aí. Pelo menos suspenso tinha que ser. Bom, vamos suspender esses processos aqui até que se conclua o julgamento deles, se eles são culpados ou não. Concorda comigo? Certamente. Esses processos não podiam tramitar. Os caras estão presos. E não fui eu que prendi, não foi denúncia minha, nem sua, nem do meu amigo ouvinte, foi de quem? Da operação de depuração das coisas no estado do Rio de Janeiro. Então que negócio, que país é esse? Ontem, o sujeito lá, o ministro do Supremo, no avião, foi questionado por um cidadão e ele manda prender o cidadão. E se o avião todo, se todos os passageiros questionassem ele ia prender todo mundo e ia voar sozinho? Ministro Ricardo Lewandowski. Então, que país é esse? Que país é esse que nós estamos vivendo? Onde isso vai chegar? O cara, porque não é intocável não, meu amigo. Não é ministro do Supremo, pode ser questionado sim. Nós vivemos um sistema democrático. Né? Certamente, professor. Aí, as redes sociais estão publicando lá o Haddad e a esposa dele passeando em Nova York. Exatamente. Pediram dinheiro aí para pagar as despesas de campanha, fizeram vaquinha, abriram conta. Por que não está passeando na Venezuela? Ou em Cuba. Então que país é esse, rapaz? Ou nós vamos parar? É verdade. As coisas elas estão se misturando de uma tal maneira, né? Que agora também tem aqui, já, podemos misturar as coisas, podemos? Certamente. A resenha é livre, né? A resenha é livre. Então, aí, dia 10 agora tem a licitação para a prefeitura montar aí 6 árvores de Natal. Pô, aqui na cidade, em diversas praças aí do município, inclusive aqui na nossa, na Lafayette Bravo. E o negócio aqui, professor, 280 milhões, rapaz. Deixa previsto. Deixa eu subsidiar os nossos ouvintes. Pô. Até porque eu iria propor, diante dessa nossa resenha muito preocupante, falássemos de coisas boas. E o título seria o seguinte: Prefeitura fará licitação para comprar 6 árvores de Natal para ornamentar 5 praças. Veja bem, professor, a Prefeitura de Nova Friburgo anunciou que irá licitar na próxima segunda-feira, também conhecido como 10 de dezembro, a compra de 6 árvores natalinas, 3 com 7 metros e outras 3 com 9 metros de altura, para ornamentar 5 praças do município. A estimativa de gasto é de aproximadamente R$277 mil. A compra, segundo o governo municipal, faz parte do projeto Natal de Todos os Povos, homenageando os países colonizadores de Nova Friburgo, que completou 200 anos em maio. As árvores serão iluminadas com lâmpadas de LED. E ainda a nota da prefeitura acrescenta o seguinte: no entanto, o município espera reduzir esse valor durante a realização do certame. De acordo com a Secretaria Municipal de Turismo,
as 6 árvores de 7 e 9 metros irão ornamentar as praças Getúlio Vargas em 2 modelos, Demerval Barbosa Moreira no centro, Marcílio Dias no Paissandu, 1º de Maio Olaria e Lafayette Bravo Filho em Conselheiro Paulino. A previsão, professor, e é o que me chama a atenção, é que a montagem seja iniciada até 48 horas após a licitação. Mas, Zuri, após a licitação, você tem um prazo de 5 dias para homologar isso. E para as impugnações. Várias impugnações, não é? Então, sinceramente, sou contra ornamentar a cidade, não. Acho entendo até que a cidade precisa ter os motivos natalinos bem explorados. Mas nem o valor eu questiono, nem o valor. Não questiono o valor, não. Até porque tem verba própria. O orçamento é uma coisa que as pessoas falam, podia tirar isso daqui e botar ali. Não é assim, não. Não é assim, não. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. O orçamento eu conheço, eu detalho o orçamento. Então, esse recurso é um recurso que já é destinado para esse tipo de coisa. Agora, o que eu questiono é a falta de planejamento. Porque esse evento, esse material, essa ornamentação já era para estar colocada nas vias públicas. Então o que vai acontecer? Você vai fazer a licitação dia 10, se tudo correr bem, ela tem 5 dias para ser homologada, a assinatura do contrato, a não ser que a coisa já esteja resolvida, a gente não sabe. Reza a lenda que toda boa licitação se define na véspera, né, então, professor? aí o que vai acontecer? Até vai montar uma semana antes do Natal. Vai estar pronto uma semana antes do Natal. E não é assim, quando começa o mês de dezembro, você tem que ter toda a cidade ornamentada. É bonito. Você observa que tem cidades que vivem do turismo natalino. Não é? Se programam para isso. Então não é o valor do dinheiro, não é o valor que vai se gastar nisso. Nada disso me espanta. Nada disso. Acho legal, tem que fazer. Como acho legal ornamentar a cidade para o carnaval. Essas coisas fazem parte da nossa cultura. Agora, mostra a total falta de planejamento na execução. Professor, eu conheço com propriedade esse tipo de serviço. Claro, é sua área. Exatamente. Até porque quando tinha a minha empresa, desenvolvi esse trabalho durante alguns anos consecutivamente, como também a iluminação da passarela do samba, conhecido como Avenida Alberto Brown. E se esses procedimentos não forem tomados com muita antecedência, as empresas não conseguem ter tempo hábil para se preparar no que se refere à sua estrutura e à aquisição de material. Especificamente a esta iluminação, salvo o melhor juízo, e ressalto que não conheço o projeto técnico para emitir qualquer juízo de valor acerca da montagem, que não é simples, não é fácil, não é rápida, exige cuidado, exige atenção, até porque o material é um material muito frágil, tem que ser feita com a devida antecedência, a menos que os licitantes estejam preparados para tal ocasião. Para citar apenas uma situação que poucos desconhecem, todo este material de iluminação, ele é importado da China. Ele vem em contêineres e chegam no país em torno dos meses de agosto e setembro, onde os grandes atacadistas fazem as suas devidas aquisições e se preparam para distribuir no mercado. E aí, uma licitação que permita que as empresas tenham tempo hábil para fazer cotação desse material no mercado, adquiri-lo com melhor qualidade e pelo um preço módico, precisam que isso sejam feitos, no máximo, no início de outubro. E está sendo feito há 15 dias do Natal. A minha indagação
é acerca desse cronograma. Conforme disse, tive a oportunidade de participar como pessoa jurídica dessas licitações, inclusive chamava a atenção das autoridades para esse aspecto, que para termos realmente um serviço de qualidade, sobretudo empregando o dinheiro público da melhor forma possível, com material de boa procedência, que não apresente defeitos, que não ofereça... Esse material é reaproveitável? Deveria sê-lo, mas me parece que, salvo também melhor juízo, todo ano é feita a licitação para aquisição e utilização do mesmo material. Pode ser que a Secretaria de Turismo, que é a secretaria responsável por essa ornamentação, tenha nos seus depósitos material remanescente dos anos anteriores, que eu não sei se pode ser utilizado nessas árvores. Pelo que eu estou observando e pelo que eu conheço, são árvores pré-montadas, em que os grandes fornecedores já têm esses modelos prontos, montados, com apenas a operação de transportá-las, colocá-las no local, interligá-las à rede elétrica, efetuar os testes necessários e colocar em funcionamento. Este prazo é o que me chama a atenção. Quero crer que as empresas que vão participar estejam devidamente preparadas para prestar este serviço. Por quê? Caso a vencedora seja uma empresa que não tem essa estrutura já devidamente disponível, teremos dificuldade, professor, infelizmente. Pois é uma pena. Quem passar ali no Centro Turismo vai ver também já uma árvore ali sendo montada. Mas eu procurei saber ontem, não tem nada a ver com esse sistema, é alguma coisa relativa ao SESC, parece que é o SESC. Exatamente. Né, que está fazendo ali, o SESC está promovendo alguns eventos aí, inclusive no próximo domingo tem uma apresentação da banda Euterpe nas escadarias do antigo fórum, na promoção do SESC, a partir das 20 horas. Ficam todos aqui convidados. Então ali não tem nada a ver com esse sistema que está sendo licitado na segunda-feira. Absolutamente, são situações diferentes. Então que fique claro aqui que eu pelo menos, quero colocar a minha posição, acredito que do programa também, nós não somos contra esse tipo de coisa. De forma alguma. De forma alguma. Agora o prazo, a falta de planejamento, a maneira como está sendo feita, nos preocupa extremamente. Certamente. Não vamos dizer aqui, e não vamos ficar aqui sempre sendo o Zé do contra, não é isso não. Eu tenho participado de alguns eventos do município, já citei aqui semana passada até o que eu participei lá em Conquista, e as coisas que são bem feitas eu faço questão de elogiar e elogio com alegria, porque as coisas bem feitas são feitas para o meu município, né? Eu digo sempre que a gente deve lutar por aquilo que nos une. E nada nos une mais do que o amor à Nova Friburgo. Perfeito, professor, né? Perfeito. Então, que as pessoas não levem para o lado só da crítica esse nosso posicionamento. Não é a crítica à ornamentação, é a crítica à falta de planejamento e o prazo exíguo para que isso seja e tenha o seu valor devidamente apreciado pela comunidade. Exíguo é muito bom, professor. Exíguo é muito bom. Exatamente. Só também... Comparável àquela do carro aquele dia, né? Velhaco. Aquela foi ótima. Professor, aqui encerrando, somente acrescentando ao que você está dizendo, a nossa discussão aqui especificamente em relação à forma e não ao conteúdo. Não, de forma Nós entendemos que o município deve se preparar para essas ocasiões. Para todos esses eventos. Exatamente. Nessas oportunidades, fomentando o turismo, levando divertimento, alegria, lazer à população. Mas isso tem que ser tratado com as cautelas de praxe, professor, para que as situações imprevistas não ocorram. Muito bem. Depois do intervalo, continuaremos abordando os itens de pauta de nossa sempre contundente
Resenha Livre. Aqui tem opinião e é pública. Estamos apresentando o programa Opinião Pública. Diga não às drogas. Ouça a nossa rádio. Você está ouvindo o programa Opinião Pública. E você que está nas confecções e facções, nos escritórios, nas clínicas e consultórios médicos e dentários, nas drogarias, nas barbearias e salões de beleza, e começou a nos acompanhar a partir deste momento, estando em nossa audiência rotativa, fique tranquilo, este programa será reapresentado na íntegra no próximo sábado a partir de 14 horas, no seu rádio em 87,7 MHz, pelo site radioconselheirofm.com.br ou também pelo aplicativo da emissora disponível no Google Play. Anunciamos também que na próxima segunda-feira o programa Cidade Real, exibido pela TV Zoom e também transmitido pela internet a partir de 22 horas, estará tratando de um tema absolutamente sensível e, eu diria, comovente. Através de uma entrevista que será realizada com a presidente de uma associação que presta serviços de saúde, especialmente bucal, na África, especificamente em 2 países, Guiné-Bissau e Senegal. Vale você acompanhar, porque os relatos são absolutamente inimagináveis das condições precaríssimas daquela população, que, se tanto, tem acesso gratuito ao oxigênio que respiram. Nada além disso. A situação é de extrema pobreza, de extremo sacrifício, de práticas culturais totalmente inimagináveis, e ainda assim, esta associação, através de um grupo de profissionais com graduação, visitam essas áreas no mês de janeiro de todo ano, já pelo 9º ano consecutivo. O relato é absolutamente impressionante. Exibiremos fotos e imagens do que realmente é constatado nesses 2 países, que, entre tantos outros da África, são extremamente pobres e extremamente desiguais, onde aqueles que não têm recursos padecem e aqueles que são privilegiados têm uma vida nababesca, como diz professor Jorge Carvalho. Ou seja, é um momento de reflexão, por conta do espírito natalino que toma os nossos corações nesse momento. Precisamos refletir, precisamos entender melhor o mundo em que vivemos e, sobretudo, nos curvarmos diante de Deus, agradecendo pela condição privilegiada que temos. Vale acompanhar atentamente. Professor, segue a pauta. Pois é. Olha só, boa notícia para o servidor público do Estado do Rio de Janeiro. O governo, apesar aí da prisão do governador, o governador em exercício, Francisco Dornelles, anuncia a antecipação da folha de novembro para a próxima sexta-feira, também conhecida como dia 7. Muito bom. Não é? E como diz você, no dia conhecido como 14, próxima sexta-feira, está previsto o pagamento integral do 13º salário
também dos servidores do Estado do Rio de Janeiro. Então, nem só de notícias ruins vive o programa Opinião Pública. E o Estado do Rio de Janeiro. E o Estado do Rio de Janeiro, é verdade. Então, isso tudo por conta do programa de refis, encerrado no último dia 30, em que o governo fez aí o refinanciamento das dívidas, principalmente de ICMS, que não estavam ainda transcorrendo no Poder Judiciário. Parcelou, muitos dos empresários puderam acertar a sua questão com o fisco e entrou no caixa do governo algo em torno de R$1 bilhão, também levando em consideração aí o aumento do royalties do petróleo, de tal forma que o próximo governador, o juiz Witzel, vai pegar o Estado sem débito na questão salarial. Tudo quitado. Ou seja, conforme você nos ensina, a situação está equacionada. O V0 dele não é ruim nessa parte não, né? Velocidade inicial dele, porque quando você tem equacionada a questão do servidor, a máquina não emperra, né? Então já é uma boa notícia para o próximo governo, que também não vai ter vida fácil. Não vai ter, certamente. Mas parte aí de uma situação um pouco melhor. Tá certo? Certo, é uma boa notícia. Até porque Nova Friburgo, professor, tem inúmeras representações do governo do Estado. Sem dúvida, sem dúvida. Na área da educação, da saúde, segurança, da assistência social. Exatamente. Nós temos inúmeras representações. Ativos e inativos. Exatamente. Né? Temos também aqueles servidores já aposentados que escolheram Nova Friburgo, né, para residir, para retornar ao convívio. E reflete na região toda, né? Isso, evidentemente, que traz recursos para a cidade e para a região. Exatamente. Obviamente, né? Então a notícia é boa. Agora à tarde, o governador em exercício, Francisco Dornelles, deve anunciar oficialmente essa data de 14 para o pagamento integral do 13º salário. Algumas prefeituras do estado atravessam dificuldades na questão da folha salarial. A prefeitura de Caxias, governada pelo possante, o Washington Reis, que elegeu 2 irmãos deputados, um estadual e outro federal, ainda não pagou o 13º de 2017. Só para servir de exemplo aí como andam capengando as prefeituras no estado do Rio de Janeiro. Aqui parece que já uma parte do 13º foi paga, acho que a folha de novembro também. Então a expectativa aí é da Prefeitura de Friburgo conseguir honrar esses compromissos com os servidores e a gama de recursos que entra na movimentação do comércio local, com o Estado e a Prefeitura cumprindo esse calendário, é muito bom para o comércio, muito bom para a cidade, para a arrecadação, e vamos torcer que 2019 nós tenhamos coisas melhores a comemorar aí nessa situação. Exatamente. Professor, por conta da nossa análise no bloco anterior, que dava conta de que no estado do Rio de Janeiro os 4 últimos governadores e governadora foram devidamente recolhidos aos costumes, como diziam os antigos, também temos este cenário a nível federal. Se considerarmos Dilma Rousseff, o país tem 3 dos 5 ex-presidentes vivos réus na Lava Jato. É algo realmente assustador. Por conta da Operação Lava Jato e seus desdobramentos, colocaram-se 3 dos 5 ex-presidentes vivos do Brasil na condição de réus perante a Justiça. Também estão denunciados um outro ex e o atual ocupante do Palácio do Planalto, se referindo a Fernando Collor de Mello e Michel Temer, respectivamente. O caso mais recente envolve a ex-presidente Dilma Rousseff. Ela se tornou ré ao lado do seu antecessor e padrinho político, Luiz Inácio Lula da Silva, quando foi acusada de integrar organização
criminosa. Segundo denúncia apresentada em setembro de 2017 pelo então Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, e acolhida na Justiça Federal do Distrito Federal, Dilma e Lula tiveram participação em um esquema montado para coletar, professor, propinas de 1,5 bilhão entre 2002 e 2016. As vantagens teriam sido pagas em contratos da Petrobras, do BNDES e do Ministério do Planejamento. Você vê que a unidade de valor deles Unidade de valor é ótimo. Não é? É verdade. O negócio é da ordem de bilhões, rapaz. Não tem coisa miúda, não. Coisa. O que também não classifica ninguém a ordem de valor, né? Errou. Certamente. Só que a ganância é um negócio impressionante. Os caras perderam a mão, né? Exatamente. E aí, mostra. E aí você não cita aí também que nós temos ex-ministros presos, né? Presidente da Câmara preso, presidente do Senado, ex-presidente sendo investigado. Senador também aí sendo investigado. E preso. Nós temos procurador da Justiça do Estado do Rio de Janeiro preso, conselheiro do Tribunal de Contas preso. Imagina quando bater no futebol que vão prender de juiz e bandeirinha, hein? Exatamente. Vai chegar um determinado momento que até o árbitro de vídeo, conhecido pela sigla de VAR, também sofre riscos. Agora, chama a atenção, professor, que são operações que realmente elas não se deixam intimidar ou diminuir a sua pretensão em função do cargo. Você citou vários ocupantes de cargos públicos, e aí podemos chegar até a vereadores, quando recentemente tivemos a informação que o presidente da Câmara Municipal de Itaocara também foi afastado por uma decisão judicial. Enfim, me parece que o país começa, mesmo que lentamente, ser passado a limpo, né? Agora, tem gente ainda, professor? Tem gente destemida ainda. Exatamente. Tem gente ainda que não acredita, professor. Não acredita. Operação Lava Jato já está nos municípios vizinhos. Citando-se aqui Bom Jardim. Mas tem gente que ainda está incrédula à eficiência da Operação Lava Jato. Principalmente os que andam na penumbra. Costeando o alambrado. O cara... Porque é o seguinte, não é o nome dele que está lá, né? Ele manda fazer, tem poder, tem influência, mas quem assina é o outro. Então, sinceramente, olha, é um negócio, Zuri, tem hora que eu fico olhando, rapaz, eu falo, meu Deus do céu, onde isso vai parar, né? Infelizmente, a gente vive isso aí, nós vamos ter agora a mudança dos governos nas esferas estaduais e na esfera federal, renovação no Congresso, e vamos ver onde isso vai parar. Muita esperança em cima do presidente. O presidente eleito não para de fazer campanha, né? Exatamente. Continua fazendo campanha, onde ele vai é um fato, e ele cria o fato, ele é esperto nisso aí, ele tem habilidade, ele está sempre criando fato. A grande imprensa, na sua maioria esquerdista, o combate sem trégua, né? Alguns dos seus anunciados assessores são pródigos em fazer lambança. Exatamente, professor. Exatamente. Alguns, como é que pode, rapaz? Os caras falam uns troços, que é aquilo que eu te digo sempre, Zuri. Você vê a capacidade de gestão de um governo nos primeiros dias. Os primeiros 5 dias. No primeiro dia você já baixa decretos. Que é o momento de mostrar o perfil do governo. Eu vi para isso. Exatamente. Agora os caras ficam anunciando umas coisas sem pé e sem cabeça para depois ser desmentido. Quer dizer,
não tem, o que eu sinto, não tem, sinceramente, não tenho a mínima esperança nesse presidente Bolsonaro. Não tem? Não tem a mim. Se ele fizer alguma coisa boa, vai me surpreender. Não é que desconfie da honestidade dele, não é isso. É a questão de não ter um comando, uma equipe que possa, pelo menos, não falar besteira, ficar quieto, espera tomar posse, não fica anunciando, vai acabar esse ministério, vai acabar aquilo. Pô, a hora que tomou posse, o presidente faz a coletiva e anuncia. É assim que funciona. Você não tem que estar anunciando as coisas antes. Então, exatamente. É muita vontade dessa gente aparecer, principalmente parlamentares como esse Lorenzoni aí. Onyx Lorenzoni. É um parlamentar experiente lá da escola gaúcha, que não joga conversa fora, fica falando besteira, bobagem. Quem tem que anunciar essas coisas são ministros, pretensos ministros, não. Porque nem nomeado foi ainda. Quem tem que falar é o presidente. O presidente tá dando espaço para esses camaradas falarem, entendeu? E isso não é bom. Isso não é bom porque fala o outro vem desmente e não cria um perfil de governo, não cria. Fica esse negócio extremamente disse-me-disse. Certamente, professor. Entendeu? Então não me agrada isso. Tomara que eu queime a língua, mas tomara que ele faça um bom governo, mas o caminhar da coisa, o início, a partida, está sem comando, no meu modo de ver. Sem dúvida, professor. E dois aspectos. Primeiro, que nós iríamos realizar aqui edições especiais do programa Opinião Pública para os dias 26 de dezembro e 2 de janeiro, quando faremos retrospectivas desse ano, analisando as principais situações, fatos e acontecimentos neste ano, no nível municipal, estadual e federal. Então já convido a nossa expressiva e maciça audiência para estar atento. Agora, a pergunta que eu gostaria de fazer de cunho pessoal caso a sua língua seja queimada, isso lhe traz algum prejuízo? Não. Nenhum prejuízo. Tem certeza? Posso ficar uns dias sem falar aqui no programa, mas para por aí. Para por aí? O restante está dentro das condições normais de temperatura e pressão. Conhecido também como CNTP. Muito bom. Professor, temos Reza a Lenda. Temos Reza a Lenda. O que certamente irá acontecer a partir deste momento, quando, concluindo esta parte do programa, vamos relembrar fatos, por vezes inusitados, que ficaram registrados na história da política, que, segundo é dito pela sabedoria popular, Reza a Lenda. Reza a Lenda de hoje reporta ao ex-presidente folclórico, lendário, grande estadista Getúlio Vargas. Getúlio Vargas estava recolhido à sua fazenda em São Borja, quieto lá, cumpria mandato de senador, mas não comparecia ao Rio de Janeiro às sessões do Senado. Foi descoberto lá pelo saudoso jornalista Samuel Weiner, que fez uma reportagem na revista O Cruzeiro, e Getúlio disse que seria candidato a presidente. E aí começou a movimentação em torno da fazenda de Getúlio, lá no Rio Grande do Sul. E um deputado de São Paulo o procurou, e para ele confirmar, ele disse: realmente serei candidato. E aí o deputado disse o seguinte: o que eu posso fazer pelo senhor? E Getúlio disse: olha, eu tenho problemas em São Paulo e eu precisava ter o apoio de Adhemar de Barros. Aí o deputado disse: não há problema, eu vou conversar com o Adhemar e trago ele aqui. Getúlio, ótimo, faz isso. E assim foi feito. O cara começou com Adhemar de Barros, e Adhemar de Barros disse para ele o seguinte: eu apoio Getúlio agora, na eleição de 1950, se ele me apoiar na de 54, mas só com documento assinado. Aí o cara voltou lá no Getúlio, o Getúlio falou: pode, traz ele, traz o documento que a gente assina aqui.
E assim foi feito. Foi lá o Adhemar, chegou lá na fazenda, Getúlio muito simpático, recebeu ele muito bem e tal. E a conversa versou sobre o documento, Getúlio leu o documento perfeitamente. Está fechado. Você pode assinar, Adhemar assinou. Daí Getúlio vira para o deputado e fala assim: olha, rapaz, eu confio tanto em você e quero te prestar uma homenagem, você assina aqui no meu nome, tá? Reza lenda. Ou seja, transferiu o apoio, muito bom. E após esse imperdível momento de descontração, que também constará das memórias do ilustre professor Jorge Carvalho, em livro que está sendo produzido sob a competente orientação editorial da queridíssima professora Márcia Machado, tendo o título provisório de Nasci Desprovido do Medo. Aguardem por fortes emoções. Muito bom, até já! Estamos apresentando o programa Opinião Pública. Você está ouvindo o programa Opinião Pública. E você que está nas construções, nas oficinas, nos pontos de táxi, nos postos de combustíveis, nos restaurantes, nas bombonieres, bares e restaurantes e nas padarias. Estou cercado por amigos. E começou a nos acompanhar a partir deste momento, estando em nossa audiência rotativa. Fique tranquilo, este programa será reapresentado na íntegra no próximo sábado, a partir de 14 horas no seu rádio, em 87,7 MHz, pelo site radioconselheirofm.com.br ou também pelo aplicativo da emissora, disponível no Google Play. E na sequência do programa Opinião Pública, você continua comigo, Zuri Maurer, e com o professor Jorge Carvalho, contando desta vez com a ilustre presença do companheiro Ailter Bastos de Melo, que poucos o conhecem pelo seu nome completo, mas é muitíssimo conhecido pela carinhosa alcunha de Maguila. Ou seja, temos aqui a honrosa presença de Ailter Maguila. Seja muito bem-vindo, agradecemos a sua preciosa colaboração. Boa tarde, Zuri, aos ouvintes da Rádio Conselheiro. Boa tarde, professor Jorge Carvalho. Boa tarde, Gutinho, que está aí na técnica. Né? E boa tarde a todos os moradores de Conselheiro. Legal, amigo. Queríamos ouvi-lo. E já lhe indagamos acerca da sua situação perante o Poder Legislativo. Você que está na condição de vereador suplente, mas já ocupou uma cadeira de titular na Câmara Municipal. E aí, em função das circunstâncias, das mudanças no secretariado do Poder Executivo, a sua situação, por vezes, fica indefinida. Qual é, neste momento, a sua posição? Quais são as suas expectativas, as suas perspectivas, se você realmente aspira a retornar ao Poder Legislativo? Enfim, qual é a sua análise deste momento? Olha, Zuri, hoje nós estamos na seguinte situação. Houve essa mudança, né? O Cristiano voltou para a Câmara e, a princípio, tinha uma articulação por questões da liderança, que a gente estava lá fazendo o papel de líder, né? Então, e o prefeito queria que continuasse, mas não houve possibilidade, porque os dois outros vereadores do PMDB
é o Isaac Demani, que é do presidente da Comissão de Constituição e Justiça, e o Wellington Moreira, né? Então, e o Wellington, ele não é alinhado com o governo, ficou meio que complicado para eu voltar nessa questão. Mas, assim, a gente fica no aguardo, né? Se tiver algum posicionamento de algum desses vereadores, mas a gente está tranquilo, fizemos nosso papel, né? Trabalhamos lá em prol da população, para dar governabilidade, né? A gente sabe que é um momento muito difícil. Bastante difícil. Né? Um momento muito difícil, não só de Friburgo, de todos os outros municípios, mas aqui a gente está falando de Friburgo. Né? Então, um momento difícil demais, por todas as questões, de crise econômica e tudo isso, né? E a gente fica na expectativa, mas sabendo que a gente está tendo condições agora de trabalhar em outra área, né? Tendo condições de trabalhar em outra área. Se tiver que voltar, a gente volta e vai exercer o papel da mesma forma. Ou seja, você está à disposição do atual governo municipal? Sim, estou à disposição. Tanto no legislativo quanto no executivo. Estou porque você sabe que a gente concorreu à eleição numa chapa diferente, né? Eu vim na chapa da doutora Grace, da majoritária, e não vim apoiando o Renato, mas o povo escolheu o Renato. Então, eu acho que a gente tinha que dar governabilidade, ajudar nas conduções do governo, e até onde eu pude ajudar, ajudei, continuo ajudando, agora como subsecretário. A gente está lá trabalhando e vai ser dessa forma que a gente vai fazer. Claro que os erros a gente tem que apontar, né? Foi o que eu fiz na Câmara, apontava lá os erros que a gente via que precisava ser pontuados, e agora lá na Secretaria, da mesma forma, o que a gente vê que tem que ser pontuado, a gente está pontuando. É uma das pontuações até muito importante que você depois vai entrar nessa pauta, né, da Secretaria, é a questão da água de Nova Friburgo, porque a gente que está cuidando de estrada agora, a gente está vendo o quanto é nocivo o trabalho das empreiteiras que prestam serviço para a água de Nova Friburgo. Abrem um buraco, você vê ali a Nossa Senhora do Amparo, cortaram um asfalto que era quente, botaram um asfalto frio, agora foram lá, repuseram um asfalto quente, mas aonde eles fizeram o serviço está com buraco. E a outra coisa, Zuri, que é pior do que isso, é o sistema de esgotamento do esgoto sanitário. Muitos lugares de Friburgo, o esgotamento é rede mista, ou seja, sai da casa e joga na rede pluvial. Exatamente. Quando a manilha estoura, o problema é da prefeitura, não é da Água Nova Friburgo. A manilha estoura por conta da deteriorização. Você permite aqui, rapidamente? Sim. A culpa é exclusiva da prefeitura, de todos os governos que vieram aí. Porque o contrato de concessão obriga a companhia a fazer a coleta em rede própria. Com certeza, Luiz. E se a companhia não faz, é porque o governo não fiscaliza. Não existe um órgão de fiscalização dentro da prefeitura para cuidar disso. Aí as pessoas botam a culpa na companhia. A companhia, ela é contratada para fazer o serviço. Se ela não faz, a prefeitura tem que punir. Aí eu te pergunto, quantos atos de punição foram emitidos contra essa companhia de águas ao longo desses 20 anos de concessão? Nenhum. Porque isso interfere até na própria renovação. Sem dúvida. Inclusive, a cassação da concessão pode ser feita. A gente entende então, até que é quebra de contrato isso. A companhia não tem culpa nenhuma. Inclusive, quando os vereadores chamam lá para tratar esse assunto, que chamam a companhia, mostram um total desconhecimento da coisa. Porque a companhia só faz o que o poder público manda. E determina. Tem que chamar o prefeito e os secretários responsáveis. Eles é que são omissos na atuação, na questão da resolução desse tipo de problema. Você passa em determinadas ruas da cidade, os bueiros fedem a esgoto. É verdade. Se o bueiro está fedendo a esgoto, é verdade. O esgoto está sendo jogado na rede de águas pluviais. Exatamente. Aquela rua que tem o esgoto fedendo, que tem o bueiro fedendo, com mau cheiro, a taxa de esgoto não pode ser cobrada.
Então, é esse tipo de coisa que tem que ser feito e que ninguém faz. Não é esse governo, não. Os anteriores também não fazem. Então, botar a culpa na companhia é tapar o sol com a peneira. O culpado é o prefeito, o culpado são os secretários que não fiscalizam e não determinam o que tem que ser feito. Não é só com águas, não. É com lixo, é com a iluminação pública, com todas as concessões, com as rodoviárias. Exatamente. Tudo pertence ao município, com teleférico. Transporte coletivo. Então, esse tipo de coisa, você foi vereador e com certeza vai voltar, esse tipo de coisa que a Câmara joga para a plateia. Quando chama lá, por exemplo, vou discutir transporte, aí chama o diretor da FAOL. Eu sou diretor da FAOL, não vou. Eu não devo nada à Câmara, eu devo ao Executivo. Se eu sou diretor do Serviço de Água e Esgoto, eu não vou. Eu não sou obrigado a ir. Eu não tenho que dar satisfação à Câmara. Eu, concessionária, eu tenho que dar satisfação ao Executivo. Se o Executivo determinar que eu tenha que ir, aí é outra história, eu vou. Agora, eles vão por obséquio. Aí chega lá, é aquele negócio, aquele tipo de agressão, a grosseria danada, batendo nas pessoas sem... Exatamente. E quem é o dono do serviço mesmo não está lá, está preservado. Então, esse tipo de mimimi, até porque, o Maguila, se eu gostasse de mimimi, eu comprava um gato. Entendeu? Comigo não tem esse negócio de mimimi. Mas, professor Jorge, é exatamente disso que eu estava falando. Quando a gente fiscaliza, deixa eu te perguntar, você está no governo. Quem é o responsável por fiscalização das concessões? Subsecretaria de Serviço Concedido. Quem é o titular? Nader Pedro. Doutor Nader Pedro. Está explicado. Já algumas gestões, eu vou. É o mimimi, é o gato gago da história. O que esse rapaz faz em prol da melhoria do serviço? Não tem nada contra ele, não. Até gosto dele, me dou bem com ele. Mas qual é a produção dele ao longo desse tempo em relação a essa situação? Porque eu não estou discutindo pessoas, não. Não discutimos pessoas. Nós estamos discutindo gestão. O que você tem a apontar de favorável, você que é do governo? O que o doutor Nader Pedro fez, que resolveu e que foi a atitude dele? Ou seja, vão tirar o doutor Nader. Qual foi a atitude da Subsecretaria de Serviço Público Concedido que você pode fazer um elogio aí? Só para acabar com o mimimi. A atitude que eu sei são as notificações que tanto a concessionária de água e esgoto já foi notificadas. Foi punido, inclusive com multa. Sem multa? Com multa. Pagou? Aí é outro caso, né? Pagar é outro caso. Você sabe. Então tá bom, graças a Deus que você tem um lado positivo aí para explicar, isso é bom para a população. Tem a questão jurídica que para pagar. A próxima renovação de contrato, isso vai incidir. Com certeza. As punições podem até impedir que a companhia, se realmente foram feitas, lavradas, executadas, porque tem que publicar no jornal. Sim. Tem que ser um ato oficial. Né? Porque às vezes o gato fica miando lá atrás. Você sabe disso, eu vou parar, porque daqui a pouco eu vou dar nome a gato aí. Mas exatamente essa questão da fiscalização, professor Jorge, nessa questão da rede mista, e aí a área que eu estou atuando é uma área que eu tenho que me ater a ela. Só para esclarecer os ouvintes, Ailton, você está atuando agora, neste momento, como subsecretário na Secretaria Municipal de Obras, com a responsabilidade de promover a manutenção e a conservação das estradas. Isso. Correto? Isso. Prossiga. E aí, por exemplo, abriu um buraco lá ali no Solares, subindo ali no Solares 2. E eu fui lá e constatei que o buraco abriu porque o esgoto estava sendo jogado na manilha e a manilha rompeu. Aí foi um funcionário lá da Água de Nova Friburgo, não, é manilha de água pluvial que rompeu. E eu entrei em contato com a funcionária Daniele, que é da Água de Nova Friburgo, que é a responsável lá pelo setor, que por sinal uma pessoa muito, muito atenciosa.
Falei com ela a respeito dessa situação, ela também insistiu que era manilha de água pluvial. Eu falei, mas é manilha, mas a manilha rompeu por causa do esgoto. Então, se vocês não fizerem, nós não vamos fazer. Vai ficar aberto lá, vocês têm que fazer. E eles fizeram. Então, o meu relacionamento com eles vai ser esse. Se eu constatar que a manilha rompeu por conta de esgoto, são eles que vão fazer. Então, a gente está acompanhando isso. Agora, Hilter, não é tão somente por esses serviços mal executados pela concessionária que as estradas apresentam má conservação. Não, claro que não. Correto? E aí, qual o diagnóstico que você tem das estradas? A manutenção, evidentemente, são das estradas de responsabilidade do município. Sim. Obviamente, né? Zuri, olha só, na verdade, muitas estradas em Friburgo estão muito precárias devido aos vários anos de abandono. E a gente vê que a cada dia que passa, a prefeitura vai perdendo os profissionais. Por exemplo, calceteiro só tem 3. É uma profissão em extinção. Né? Só tem 3. Os outros 2 que tinha, um está de INSS, o outro teve que ser mudado de função por conta de problemas de ordem laboral, né? Ele deu problema na coluna, teve que tirar. Então, os 5 já não davam conta. Agora, com 3, né, e não tem uma renovação. A prefeitura, eu estou falando de geral, não estou falando de um governo específico, não se preparou. Por exemplo, o cuidado das estradas é essencial que tenha manutenção dos caminhões. E aqui a oficina é muito precária. A gente que vem da iniciativa privada, né, todos sabem que eu trabalho na FAOL, né, estou licenciado, e a gente vê lá o tipo de manutenção que tem, a prefeitura é zero a questão da manutenção. O pessoal que está lá trabalhando se desdobra para dar conta do serviço, por conta da precariedade na questão de mão de obra, de material, de ferramenta. Então a gente vê que e necessita de caminhão, necessita de máquina. Às vezes a máquina para trocar uma peça tem que pedir ajuda fora. Então é muito difícil. A prefeitura tinha que se reestruturar nessas questões de manutenção, na questão de funcionário, fazer reciclagem com os funcionários, que isso não tem. Agora que está começando a fazer isso, fazer a reciclagem, porque o profissional, seja de que área for, ele tem que ir se aperfeiçoando, né? Ao longo da passagem do tempo, as técnicas vão mudando, e se o profissional não se aperfeiçoar, ele fica para trás. E é o que acontece com a prefeitura. Qual a estrutura que a subsecretaria que você comanda dispõe para prestar esse serviço de manutenção? É uma equipe de calceteiros, né? Que tem esses calceteiros, tem mais um carregado que também é calceteiro e está ajudando, o Claudinho, e junto com os outros ajudantes, né? Porque precisa. Também tem a equipe de manutenção de manilha, né? Tem uma equipe de manutenção de manilha, tem uma equipe que eles fazem muros de contenção, gabião, inclusive eles estão fazendo ali agora, em frente à área na Avenida Governador Roberto Silveira, aquela parte ali que estava caída desde 2011. Eles fizeram primeiro do lado de cá, da avenida ali perto da Frivel, né? Da Frivel ali pro Sesc. Sim. Fizeram aquele muro ali, agora estão fazendo o outro lado aqui. E eles também fazem o muro de gabião. Quando o gabião é aquela gaiola de cimento de arame com pedra. Quando é para contenção de beira de rio, cabeça de ponte, eles fizeram em vários lugares aí. Então, tem essa equipe, tem o encarregado lá geral, que é o Juninho, que é um menino excelente, muito trabalhador, e a gente, assim, conta com muita boa vontade dos funcionários, porque o número de funcionários é muito pouco, né? É muito pouco o número de funcionários, tinha que ter mais, mas é o que nós pegamos. E né? equipamentos? Equipamento tem os caminhões, tem a reta escavadeira, mas aí é o que eu estava dizendo da questão da manutenção. Tem 2 máquinas paradas ali por falta de peça, de reposição. Então a gente fica assim, meio apreensivo com isso.
né? Certamente. E licitação, vai fazer uma licitação, demora, e aí, às vezes o Tribunal de Contas nega a licitação, então a gente fica assim, muito apreensivo. Mas a gente está se desdobrando lá para fazer e estamos apontando as necessidades da pasta lá, para que seja feito algo que possa dar possibilidade da gente exercer o trabalho com excelência, né? E esse período de chuvas compromete o estado das estradas, obviamente, né? Zuri, compromete muito. Agora de manhã, quando eu levantei, eu tomei um banho e fui lá no alto do Schwenk. Depois fora do ar, eu vou até te mostrar o vídeo. A estrada lá está muito precária. E a gente sabe que se você passar patrol, choveu, certamente vai dar lama, então não pode passar. Não tem muito material para botar na estrada. E também botar material na época de chuva é jogar material fora. Aquilo que o professor Jorge falou ali, de botar saibro, é muito pertinente. Mas aí vem o Ministério Público e embarga a saibreira que tinha no Amparo, está embargada já há uns 10 anos, que é a que dava manutenção nas estradas vicinais lá. E outras saibreiras aí estão embargadas também. Sim. Então é uma questão muito complicada, porque às vezes a justiça ela faz o papel dela, né, claro, impede por questões ambientais, e a gente fica impedido, porque o material que a gente tem não é condizente ao serviço. Agora, Ailton, também nesse aspecto, o município dispõe de uma usina de asfalto e que, me parece, não foi devidamente utilizada conforme os equipamentos, a estrutura assim oferece, por várias razões, e dessa forma queremos ouvi-lo. A usina de asfalto tem sido utilizada, tem sido empregada, quais são as dificuldades para que ela funcione na sua capacidade máxima? Olha, Zuri, a usina tem sido utilizada sim, mas para a usina ser utilizada, teve que haver a contratação de uma empresa, por conta exatamente desse motivo que eu acabei de dizer, inabilitados para mexer na usina, e aquilo ali é um equipamento muito caro, né? Então teve que ser contratada uma empresa, e para a contratação da empresa teve que haver um processo licitatório. Foi contratada uma empresa, e após a contratação dessa empresa, o governo do estado cedeu para o município a questão do CAP, né, que é o asfalto, e está sendo feito o asfalto quente na estrada lá de Lumiar e outras áreas aqui, próximas aqui. Fizemos aqui a Aureliano Barbosa de Faria, aqui no Alto Floresta, está fazendo a Fazenda da Laje também, né? E outras ruas aqui em Conselheiro, né? Mas para a prefeitura essa usina é uma usina muito cara. Eu acho que quando foi a operação dela é cara, a manutenção dela é cara, né? E para se produzir ali, só para você ter uma ideia, Zuri, ali produz 80 toneladas de asfalto por dia. É muita coisa. Certamente. É muita coisa. E o município não tem condição disso. De absorver essa quantidade. Não tem. E não tem condição, não tem equipamento, não tem caminhões suficientes para dar conta disso. Escoamento a produção. Para escoamento. E o maquinário também não tem, só tem uma acabadora, que é a máquina do asfalto, só tem uma, né? Se tivessem as duas acabadoras, podia botar uma equipe em cada local, né? Então, o que a gente viu aí foi fazendo um local com asfalto quente, igual foi na Aureliano de Faria, o pessoal espalhando lá com a máquina e passando com o rolo, mas o correto seria passar na acabadora, né? Qual a diferença do emprego do asfalto a quente e a frio? Quais são as condições, quais são vamos dizer assim, a situação que permite o emprego de um tipo ou de outro? Na verdade, Zuri, todo município seria bom se fosse o asfalto quente, porque a durabilidade dele é muito maior, né? A durabilidade dele, aqui, como Friburgo é uma região que chove muito, o asfalto frio, a durabilidade dele fica muito reduzida. Por exemplo, o exemplo disso é ali no Nova Suíça, né? Nova Suíça deu chuva, dá buraco.
né? Exatamente. Por conta desse tipo de asfalto. Foi colocada uma massa ali muito precária, né, na época que foi asfaltado, e agora tem que ficar. O certo era recapear tudo aquele asfalto da Nova Suíça de asfalto quente, mas temos verba para isso? Não tem. É um processo muito caro, né? Um processo muito caro. A emulsão tem um valor realmente muito alto, que por vezes inviabiliza o funcionamento da própria usina. Porque a diferença da emulsão do asfalto frio para o asfalto quente justamente é o preço. O asfalto quente é o CAP, né? Exato. E o asfalto frio é a emulsão que você pode até colocar água nela. O asfalto frio. E essa outra não, essa outra tem que estar em alta temperatura. Para você ter uma ideia, para ligar a máquina lá para aquecer o CAP, gasta 1.000 litros de óleo. Só para ligar. 1 tonelada de óleo. 1 tonelada de óleo. Só para ligar. Então é um processo muito caro. Na verdade, a intenção, quando foi comprada aquela usina ali, do prefeito da época, Rogério Cabral. Eu acho que era de fazer convênio com os outros municípios. Tentou-se consorciar a utilização da usina, mas a questão não prosperou. Não prosperou porque, ainda mais com essa crise aí que os municípios estão tudo quebrados, né? Exatamente. É muito difícil. Aí o sujeito fala assim, o Zuri, eu vou comprar uma televisão de 200 polegadas, vou montar a sala de cinema na minha casa e vou compartilhar com os vizinhos. Mas esquece de combinar com os vizinhos. Exatamente, professor. Né? Aí ele monta lá a sala de cinema dele e tem que pagar aquele negócio. Não pode operar, não pode, porque ele não combinou com os vizinhos. Então esse negócio de comprar essa usina é mais uma das lendas da péssima administração de Nova Friburgo no atual século, né? A usina frio que funciona lá ainda é aquela do tempo do Paulo Azevedo. Exatamente. Ainda é. Né? Quer dizer, com todos os defeitos que porventura pudesse ter a administração, o Paulo foi muito criticado, principalmente pela questão da água, a usina está lá desde 1990 funcionando. E a mais moderna, comprada recentemente, equipamento de última geração, só para ligar gasta 1 tonelada de óleo. Agora, então, meu amigo, aqui, eu combinei com os outros prefeitos, só que os outros prefeitos saíram, né? Assim como ele saiu, assim como o Rogério saiu, os outros prefeitos saíram também. Mas o município contraiu uma dívida junto ao Banco do Brasil. Exatamente. Para adquirir todos esses equipamentos. E está pagando. Eu me recordo dessa situação. Os equipamentos realmente são portentosos, mas sobredimensionados à necessidade do município. Lembro que houve, professor, inauguração com pompa e circunstância. Fotos, selfies, entrevistas. Mas só. Aqui. Tem mais, tem aquele tal de choque de gestão. Teve isso, né? Trouxeram a empresa aí. Como é que era o nome da empresa? Era choque de gestão, fizeram coquetel, fizeram não sei o quê, os caras apresentaram o relatório. Sei lá o nome da. Só para você ter uma ideia, Zuri. Sim, amigo. Por exemplo, quando houve essa compra desses equipamentos, compraram 3 caminhões de capacidade mais elevada caminhões caçamba. Caçamba de capacidade mais elevada, que a gente chama de caçambão. Sim. Né? E o caminhões trucados. Né? O caminhão trucado. E o sistema de caixa, né, de câmbio desse caminhão é um sistema de caixa de transferência. E não treinaram os motoristas. Aí o que acontece? Que beleza. E o que acontece? Inacreditável futebol clube. Os motoristas mais experientes, né, vão trabalhar, vão se adaptar ao caminhão. Isso estou falando lá atrás. E começou o que estourou para esse governo foi que os motoristas inexperientes que pegavam o caminhão para dirigir, quando o governo chegou aí para trabalhar, e começaram a trabalhar, as caixas de marcha
o sistema de embreagem dos carros estava comida. Porque o cara não estava trabalhando de forma adequada com a caixa. E disso você entende bem. Um pouquinho, entendo um pouquinho. Né? Então, a gente fica olhando. E não é só esse, não. O caminhão Vacol também é o mesmo sistema. O caminhão Vacol que tem na prefeitura não teve um treinamento, tinha que ter. Então, o que falta na prefeitura, muitas vezes, é essa questão da qualificação da mão de obra. E quando não tem mão de obra qualificada, o prejuízo é muito grande. Certamente. Agora, com o salário que paga o motorista... Também, Jorge. Você não vai ter um profissional qualificado, vai ter sempre o aprendiz. Que para ter o aprendiz tem que ter um professor ali, ensinar, dar uma volta no caminhão, mostrar como é que é. Porque não são equipamentos baratos, não. A coisa é muito séria. Mas, Maguila, deixa eu te perguntar uma questão política aqui. Você ainda está no MDB? Estou no MDB. E quem preside o partido? Até onde eu sei, o Roberto Lousado. E como é que vocês acertaram esse apoio ao governo aí? Como é que foi esse negócio? Porque nós fizemos, eu sou do MDB, nós fizemos a campanha da Grace. Aí não teve reunião nenhuma, foi o Roberto decidiu e... Foi com a anuência do presidente. É? Foi com a anuência do presidente. Mas ele sozinho reuniu o diretório? Quem discutiu o apoio foi ele com os 2 vereadores eleitos do partido. E o restante... Aliás, os 3, né? Porque um saiu durante as negociações. E o restante do partido não precisou ser ouvido, então. O professor. Tá vendo? Teve isso, né? Tem isso, né? Olha só. Tem isso. Isso é brincadeira. O partido, eu sou membro nato do partido porque eu fui presidente 12 anos. Aí o partido resolve apoiar o governo e eu só posso dizer que foi em troca de emprego. De acertar a vida do pessoal. Benefícios próprios. Porque na realidade você tem que baixar você tem que publicar um edital e convocar o partido. Afinal de contas, nós fomos para a rua fazer campanha para candidata a prefeita do MDB. Perdeu ele. Com certeza. Perdeu a do jogo. Agora, vai se aliar ao governo, como é que é? Como é que é esse negócio? Entendeu? Como é que é lamentável. O partido nunca mais se reuniu, nunca mais teve uma reunião para decidir alguma coisa, para consultar, para saber o que vai fazer, o que não vai fazer. Então fica um negócio, sinceramente, você me desculpa. Mal explicado, você né? me desculpa, você chegou a ser líder desse governo. Mas nós não fomos para a rua pedir voto para ele, não. Não preciso desculpar entendeu? professor, porque eu sei que é roupa suja. Eu não fiz parte eu não fiz nem faço parte da executiva do partido. E eu não participei. Quando eu soube da negociação, roupa suja, a gente já estava assumindo para vereador. Roupa suja a gente lava em casa, mas eu tenho que deixar aqui o meu protesto, né? Não sei até quando votar no partido. Até porque pode surgir outro telegrama, né, professor? Já fui expulso uma vez. Por telegrama. E justamente por causa desse negócio de não ter o gato gago, entendeu? Esse negócio que o gato gago não vive comigo, não faz parte da... Porque esse tipo de coisa, rapaz, numa agremiação partidária, só vai reunir para quê? Para a próxima eleição? Então, sei lá. Fica aqui o meu protesto, você leva para eles se quiser, ou para eles lá. Não, eu não preciso. Não é assim que o partido funciona. Não tem que levar, eu não faço nem parte da executiva do partido, então estou tranquilo. Né? Não participei de negociação. Mas não é estranho? Quando eu soube, eu já era vereador. Né? Então, quando eu soube da negociação, já estava sendo chamado para assumir a Câmara. Tá, foi desse jeito que eu soube. Assim que caminha a humanidade. Pois é, e o MDB, né, professor? O MDB cada vez mais pro buraco. Nós já estamos na reta final, mas evidentemente queremos agradecer aqui a audiência sua, que nesse momento está nas agências bancárias, nas repartições públicas, nas igrejas e templos religiosos, nas creches e escolas, nas portarias dos prédios, em sua casa ou mesmo no trânsito, e começou a nos acompanhar a partir desse momento. Fique tranquilo, este programa será reapresentado na íntegra no próximo sábado a partir de 14 horas no seu rádio 87,7 MHz, pelo site radioconselheirofm.com.br ou também pelo aplicativo da emissora
disponível no Google Play. Queremos convidá-lo novamente para assistir à próxima edição do programa Cidade Real, exibido pela TV Zoom e também transmitido pela internet a partir de 22 horas, quando estaremos tratando de uma situação absolutamente comovente. Realmente teremos fortes emoções e revelações nesse momento em que os corações são tomados pelo espírito natalino. Cabe realmente termos essa oportunidade para analisarmos e refletirmos a nossa privilegiada situação diante do que comunidades e população de países da África sofrem constantemente. É um momento de agradecermos a Deus, Pai Todo-Poderoso, pela situação privilegiada que dispomos. Vale acompanhar com muita atenção. Companheiro Ailton, estamos na reta final, queremos agradecer a sua presença, obviamente, até porque você, me parece, não está em plenas condições, né, do seu estado físico, mas compareceu aqui para prestar essas informações. Em dado momento poderá retornar adiante, quando a situação assim estiver melhor entendida, se assim você ainda continuar nesta função de subsecretário da Secretaria de Obras para Conservação das Estradas. A sua atuação ainda é recente. Quais são as perspectivas? Ou você está na apreensão de que a qualquer momento você pode se deslocar para o Poder Legislativo? Existe assim, essa expectativa sim, né? Mas a gente hoje está na Secretaria, então vamos fazer o que a gente puder fazer de melhor lá na Secretaria, né? Que assumimos ali, e o curioso eu chego lá na Secretaria, Zuriga, assim como o secretário também, o Jefferson Aragão. Sim. A gente chega lá por volta de 7 horas da manhã. E um dia um funcionário lá chegou para mim e perguntou se tinha necessidade de eu chegar às 7 horas. Porque tem muitos funcionários da prefeitura que chegam às 11, né? 11 horas. Né? É para o expediente ao público. Né? Expediente ao público. Aí eu falei, mas por quê? Não, porque você é subsecretário. Eu falei, mas eu tenho que dar exemplo, né? O horário é 7 horas, 7 horas. E 7 horas não tem hora para largar. Eu costumo dizer que eu não assumo as coisas para fingir que estou lá. Eu estou lá para trabalhar. Certamente. Ailton, suas despedidas. Quero aqui agradecer a oportunidade, agradecer aí a aula aí do professor Jorge Carvalho. Não obstante que o chamamos de professor, né? Professor Jorge de Carvalho, fato e de direito. Uma pessoa que tem um conhecimento muito vasto da política atual e passada, né? E agradecer também. Mas até já achei que conhecia, pelo andar da carruagem eu não conheço mais nada. Eu também agradecer aí a Rádio Conselheiro e a vocês, Zuri, pelo convite, né? Aos ouvintes que nos deram a oportunidade de esclarecer algumas coisas. Certamente. Né? Então, estou à disposição, assim que se chamar, eu estou aqui. Né? E me desculpar pelo horário, né? Que não foi esse horário combinado. O importante é que você compareceu e tratou das questões que foram indagadas, e aí, certamente, em outro momento, teremos uma nova oportunidade. Encerramos aqui a nossa jornada, prometendo retornar na próxima quarta-feira, sempre às 13 horas, agradecendo o profissionalismo de José Augusto, no comando técnico da Rádio Conselheiro FM, assim como a parceria indispensável da emissora neste projeto de informação de utilidade pública. E destacamos, como sempre, os comentários sempre precisos, corajosos e que por vezes incomodam do professor Jorge Carvalho, a raposa felpuda da política friburguense,
com as suas despedidas. Pois é, a despedida aqui vai rapidamente de uma notícia que chega do Paraná através do site Jornal Extra. O homem se apresenta como surdo, entrega bilhete anunciando assalto e vai preso. Em Curitiba, isso. O cara surdo, rapaz, entrega um bilhete. Reza a lenda. Num posto de gasolina, tá aqui no site do Jornal Extra. Incrível, né? Um forte Incrível. abraço, até a próxima. Sem dúvida. Especialmente sua motivadora audiência, nesta ocasião, muito bem representada pelo casal Elaine e Eric, que ontem, também conhecido como 4 de dezembro, completaram 19 anos de união conjugal. Para ambos, os meus cumprimentos, sobretudo pela paciência e tolerância que tem que ter mutuamente para que uma relação perdure por tanto tempo. Que Deus continue lhes abençoando, protegendo, iluminando. E também, obviamente, como sempre, do público feminino. Muito bom. Aqui sempre teremos opinião e será pública. Que Deus proteja o pujante, mas sofrido e maltratado distrito de Conselheiro Paulino. Boa semana, Nova Friburgo. Programa Opinião Pública. Apresentação de Suri Maurer com análises de Jorge Carvalho. Produção e realização da Rádio Conselheiro FM. Agradecemos a sua audiência e até a próxima edição.